Pessoal, voltamos para a gente poder terminar o nosso estudo de hoje e vamos continuar o nosso primeiro vídeo, porque tivemos que finalizar, porque derrubaram o nosso sinal aqui. E também o Instagram, o pessoal do Instagram, quando dá 1 hora, eles também derrubam a live. Então, nós vamos terminar aqui para que vocês possam continuar o raciocínio e para que nós possamos entender esse texto maravilhoso de Allan Kardec. Então, estávamos falando de felicidade e infelicidade. E também para Allan Kardec, o que significa isso? Nessa obra original que ele nos traz, porque houve uma adulteração, houve uma alteração na sua obra original, e agora nós estamos estudando na íntegra, em todas as palavras, com calma, com disposição, para que nós esclareçamos, para que nós vamos esclarecer essas dúvidas. Entendendo, gente, que nós não estamos aqui para punição. Deus não pune ninguém. Isso é uma lei natural. É uma situação da vida que nos causa um sofrimento moral, que é a infelicidade. Por quê? Por causa das nossas imperfeições do espírito. Por isso nos causa infelicidade. Elza, boa noite. Gente, vai chamando o pessoal para vir para cá, para vir conosco, para que nós possamos continuar esse estudo. E se vocês quiserem também compartilhar, deixar seu like, deixar seu comentário aqui, para que todos possam seguir os nossos estudos e as nossas tirar as nossas dúvidas, tudo isso que nos traz essas questões profundas. Porque como nós estamos falando de um trecho que eles foram retirados do Céu e Inferno, esse trecho é novo. O Paulo Henrique vem falando muito sobre isso. Ele lançou Nem Céu, Nem Inferno, para que nós possamos entender que isso é uma autonomia moral que só depende da gente. Que depende das nossas existências, da nossa reencarnação, para evoluirmos e para alcançar a evolução espiritual e o caminho do bem. Então, isso é muito importante que nós possamos entender tudo isso. Porque o espírito imperfeito, ele vai sofrer onde ele estiver. Não existe o inferno. Isso é uma coisa que inventaram lá na época dos padres, de outras religiões, de outros dogmas, que era heteronomo. Ou seja, era imposto, eram dogmas que eram imposto para nós. Então, conforme Allan Kardec nos traz, nós vamos encontrando soluções adequadas para termos esse sentimento de felicidade, conforme uma virtude, conforme isso se transforma numa virtude, a capacidade e a habilidade desse sentimento fica constante. Então, meus amores, meus queridos amigos, minhas amigas que estão aí conosco nos acompanhando, Jô, um beijo, querida. Beijo pro pessoal de Tuverava, nossos familiares, a todos aí. Então, se existem imperfeições, e existem muitas imperfeições dentro de nós, ainda como espíritos imperfeitos, que vamos evoluindo dia a dia, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com essa atitude do bem, as virtudes também nos traz a felicidade, a capacidade e a habilidade desse sentimento de felicidade. Gente, nós trazemos aqui para vocês esses estudos para
nós podermos entender na íntegra, palavra por palavra, o que é isso. Por que nós vamos acreditar nesses castigos? Porque nós somos apegados a esses dogmas ainda. Ainda temos essa crença limitante, que temos um Deus que castiga, que temos um Deus do terror, do ódio, do medo. Porque se eu fizer mal, eu vou ser castigado. Não. Não é isso. Nós fomos enganados. Esses princípios foram adulterados. Não foi isso que os espíritos de luz, o espírito do bem, o espírito de verdade quis nos dizer. Então agora, os nossos irmãos foram até Paris fazer uma pesquisa profunda com os documentos originais de Allan Kardec. E depois vocês acompanham aí, porque eu fiz uma palestra falando sobre isso. Há adulterações no livro do Céu e Inferno e da Gênese. Acompanham aí, gente. Assine nosso canal, tem no YouTube, tem no Instagram e tem no Face. O mesmo nome, Cintiane de Souza. Acompanhe nossos estudos. Esses estudos é baseado na obra original. São estudos trazidos profundamente, estudado, questionado, inquirido pelo nosso Allan Kardec, junto aos espíritos de luz, junto aos espíritos evoluídos. Então, desde 1865, ele nos trazia, ressignificando os termos de arrependimento, de expiação e reparação, vai alterar completamente o rumo da compreensão da vida após a morte. Porque muitas pessoas ainda acreditam que morreu, acabou, e não é isso, gente. Não sou eu que estou falando. São espíritos de luz, de alto grau de evolução, que vem trazer por psicografia, por médiuns sérios, para que nós possamos entender esse conceito, não mais um dogma imposto, obrigatório, aquela fé cega que nós tínhamos outrora em tempos de Idade Média e das religiões impostas, mas de uma fé raciocinada, onde o mais importante é nós estarmos juntos, é nós estarmos ligados com tudo isso. E nós percebermos o que é mais prudente. Um Deus que castiga ou um Deus de amor? Um Deus de luz, um Deus de oportunidades. Um Deus que nos dá condições de renovar a nossa fé, de renovar nosso espírito, a nossa alma, pela reencarnação, pelo amor, pelo perdão, pela fé raciocinada, pela moral autônoma. Gente, a felicidade, ela é compartilhada, ela não é pessoal. Nós temos condições de nos elevarmos até ter conquistado essas virtudes e um espírito mais perfeito, para adentrarmos nesse mundo de regeneração, onde o bem prevalece, onde o amor prevalece acima de tudo, onde há cura, onde existe harmonia entre os reinos da natureza, do animal, do hominal e dos angélicos, onde possamos viver num mundo melhor. E aqui ele diz assim: toda imperfeição é fruto da livre escolha do espírito por apego à matéria. Usa as faculdades da alma para agir de forma a conquistar prazer, a sensação, a alegria, emoção. Então, se nós formos basearmos tudo em prazer e sensação, vai ficar difícil. Nós vamos continuar sendo imperfeitos, porque a expiação é nossa escolha.
Ele vai se arrepender e vai se retratar e vai superar pelas condições da reencarnação e pelas atitudes e o bem que ele faça. Então, aqui para Allan Kardec, nós temos 3 condições: a prova, a expiação e a missão, para sermos melhores e para darmos o testemunho, para darmos o exemplo de que nós aprendemos a lição, porque a nossa Terra é um planeta de escola, é um planeta de aprendizagem. Então ele diz assim: esse ato de abuso formado em hábito é uma imperfeição. Tem como consequência inerente o sofrimento moral ou infelicidade, a sensação do espírito. Essa condição é transitória, pois superando as imperfeições, o espírito retorna ao caminho do bem e liberta-se da infelicidade, liberta-se dessa imperfeição. Ele consegue superar uma traição, cometi um crime contra alguém, cometi uma ilegalidade, eu fiz um mal para alguém, eu peço perdão, eu me retrato, eu tenho uma prova, eu passo por uma expiação e depois, por fim, pela missão de exemplo, que tudo aquilo possa ser renovado, possa ser perdoado e possa ter uma condição melhor, porque na próxima vez eu vou fazer melhor. E vou erguer a minha cabeça e vou seguir em frente para entender que tudo isso faz parte da minha condição ainda imperfeita. E vou responder isso quando eu entender que essa imperfeição me causa mal, me causa infelicidade. Então aqui ele fala: todavia, o arrependimento é uma consequência do constrangimento causado por vicissitudes e embaraços, numa conscientização de sua responsabilidade dos mecanismos de lei natural que rege o mundo moral. Então, gente, o arrependimento é inútil pela consequência do sofrimento. O arrependimento só é proveitoso porque ele vem ardente do desejo de reparação. Ele vem seguido do arrependimento. E a escolha de fazer melhor, de fazer diferente, de estar passando por um momento que eu possa retratar diante daquele meu irmão, diante daquela situação e fazer melhor. Porque eu tenho essa necessidade. Então, o arrependimento sincero é um ato livre de vontade do Espírito, que predispõe a libertar-se dessa condição de infelicidade pelo seu próprio esforço, conquistando momentos felizes e momentos melhores, para estarmos de encontro com essa nova era, para estarmos preparados para entrarmos nesse mundo de regeneração, irmos para o mundo dos felizes e depois para os mundos angélicos, encontrarmos com Jesus, onde está nos mundos dos Cristos, e evoluindo cada vez mais, assim para nos aperfeiçoarmos e encontrarmos essa felicidade plena, essa felicidade que é o grande objetivo de estarmos aqui. Não mais de sofrer, não mais de colocar a culpa em Deus ou de colocar a culpa no outro, mas a minha responsabilidade como autonomia moral que nos ensina Allan Kardec. Então, meus queridos, eu vou finalizar aqui. Vamos seguindo no próximo encontro, porque temos ainda
muitos outros trabalhos para falar desse objetivo, dessa grande prova, desse grande momento que vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Gratidão imensa, muito grato por mais uma noite, perdão por termos caído aí a nossa conexão, porém o tempo vai sendo escasso e aqui a nossa live, por esse grau de necessidade e grau de importância, eu quis gravar o segundo vídeo, para que todos nós possamos entender e possamos resgatar esses ensinamentos. Um beijo no coração, minhas queridas, amados, que Deus os abençoe, que nós tenhamos uma ótima semana, que vocês sejam abençoados sempre, agora e sempre, por toda a espiritualidade maior, que possam abençoar a todos os internautas, a todos que nos acompanharam, a todos os amigos e a todos aqueles que estão no plano espiritual. Gratidão, que a luz seja imensa. Gratidão, amor, paz, luz. Até a próxima semana. Eu aguardo vocês.